Lançada no streaming no final de 2017, a série espanhola La Casa de Papel fala sobre um grupo de ladrões que invade a Casa da Moeda da Espanha para imprimir e roubar dinheiro. A série conquistou fãs no mundo inteiro, mas não é apenas na ficção que grandes roubos fizeram história. Hoje, vamos falar sobre alguns roubos a bancos, instituições financeiras e museus que entraram para a história pela ousadia dos assaltantes e pelas enormes quantias de dinheiro que elas envolveram. Fala galera, aqui é o Joel Paviotti da Iconografia da História e hoje a gente vai abordar os grandes assaltos a banco, museus ou instituições financeiras da história. Para quem gosta aí de La Casa de Papel, filmes de assalto a banco e etc, nós trouxemos para vocês aqui algumas historinhas. Mas, como sempre, eu vou pedir para vocês o like, para vocês deixarem aí, vou pedir para vocês comentarem, compartilhar esse vídeo, ativarem o sininho. Então, roda a vinheta! Bom galera, em 8 de agosto de 1963 ocorreu no Reino Unido um dos primeiros assaltos a terem grande repercussão na mídia. Esse episódio é conhecido como assalto ao trem pagador. O trem pagador era era um veículo que levava depósitos bancários, tá? Aí a gente tá falando do trem pagador de Glasgow, na Escócia. E aí ele ia com esse trem pagador de Escócia para Londres, né, no Reino Unido. Os bandidos levaram cerca de 28 minutos para roubar 4,2 milhões de libras, o equivalente mais ou menos hoje a 13 milhões de reais. Os assaltantes alteraram sinalizações da ferrovia por onde o trem seguia, renderam o maquinista e desengataram a locomotiva de 2 vagões que levavam todo o dinheiro. Ao total, 118 dos 126 sacos de dinheiro foram roubados e nunca mais foram encontrados. Um dos envolvidos no crime foi o Ronald Biggs, conhecido bandido que fugiu para o Rio de Janeiro após o crime. No dia 19 de julho de 1976, uma quadrilha liderada por Albert Spagliari cavou um túnel de 8 metros e arrombou o cofre do Banco Société Générale em Nice, na França. Até então, galera, o cofre da agência, o cofre de uma agência bancária era considerado inviolável na França, mas os assaltantes mostraram que não. Como era feriado, os ladrões ficaram 4 dias dentro do banco para violar o cofre e para roubar o dinheiro. Ao saírem da instituição, deixaram a seguinte mensagem: sem ódio, sem violência, sem armas. E fugiram levando 9,8 milhões de dólares, o equivalente hoje a 30 milhões de reais. Muito dinheiro, né? Na véspera de Natal de 1982, uma quadrilha italiana roubou o Banco da Andalúcia, em Marbella, na Espanha. Eles haviam alugado um apartamento que ficava bem ao lado do banco e quebraram a parede da agência. Violaram cerca de 200 cofres, levando mais ou menos aí a quantia de 15 milhões de dólares, o equivalente hoje a pouco mais de 46 milhões de reais. Foi um baita de um roubo. Em 20 de dezembro de 1996, uma empresa de transportes em Buenos Aires, na Argentina, foi assaltada por 6 homens que se disfarçaram de policiais. Sem efetuar nenhum disparo, 2 homens tocaram a campainha da empresa distribuidora de valores Firme Seguridade, que guardava o 13º de muitos trabalhadores da cidade. Naquela época não tinha seguro e os trabalhadores infelizmente ficaram sem o seu 13º. Os bandidos dominaram os seguranças e mais 2 bandidos entraram no prédio. Outros 2 assaltantes aguardavam do lado de fora e ajudaram na fuga. Os funcionários que trabalhavam no local foram presos no banheiro. No dia 16 de dezembro de 1992, aconteceu em Toulon, na França, aquele que ficou conhecido como o roubo do século. Depois viria outros roubos do século também, mas naquela época denominaram esse crime disso daí. Bandidos fortemente armados invadiram o Banco da França e colocaram explosivos no corpo de um segurança e ameaçaram explodir tudo. Caso alguém tentasse aí impedir o assalto e pedir eles de sair com os sacos de dinheiro que eles estavam tentando roubar. A agência nesse dia estava cheia de clientes e a ação, que durou mais ou menos cerca de 20 minutos, causou pânico em quem estava dentro do local. Os bandidos levaram cerca de 95 milhões de reais. Apenas 10% do valor foi recuperado. Marc Armando,
Acusado de ter sido idealizador da ação, foi preso apenas em 2013 na Holanda, mas ele tirou a própria vida logo depois de ter sido deportado para a França e amargar longos anos ali nas prisões francesas. No dia 25 de novembro de 2019, 1 bilhão de euros, 1 bilhão de euros, 1 bilhão de euros foi roubado em artefatos históricos do Museu Greenwald, em Dresden, na Alemanha. Entre os itens que foram furtados, roubados, estavam 3 conjuntos de peças feitas de diamante e que pode ter colocado esse crime no ranking de maior assalto da história da humanidade, que se tem registro, claro. Em 4 de dezembro de 2008, a joalheria Harry Winston, em Paris, na França, também foi alvo de um roubo de grandes proporções. 2 homens que se vestiram de mulher entraram na loja como se fossem clientes, chamando os funcionários pelo nome e agindo como se estivessem escolhendo joias. Eles renderam os funcionários e limparam as vitrines e cofres da loja, levando o equivalente a 340 milhões de reais em joias e relógios de luxo. Haja Rolex, hein, galera? 340 milhões de dólares não é brincadeira, não. Agora, se você tá pensando assim, pô, com todos esses assaltos não tem nada do Brasil, pô, Joel não colocou nada no Brasil, não falou nada, você tá enganado, cara. Em agosto de 2005, teve o assalto ao Banco Central de Fortaleza. Esse crime chocou o país pela sofisticação dos assaltantes, né? O plano muito bem calculado. Os assaltantes, eles levaram nada mais, nada menos do que 164,7 milhões de reais e a ação só foi descoberta na segunda-feira, quando os funcionários chegaram para trabalhar e não encontraram o dinheiro. Para executar a ação, os bandidos ficaram 3 meses construindo um túnel subterrâneo que levava da casa que eles usavam como sede e eles usavam como fachada, que era uma empresa de vender gramas, até o Banco Central. O túnel tinha mais ou menos 80 metros e foi por eles que os bandidos transportaram 3 toneladas de notas de 50 reais durante todo o final de semana. Enfim, a polícia brasileira conseguiu prender 26 envolvidos no roubo, mas apenas 53 milhões foram recuperados. A gente vai contar mais detalhadamente essa história num outro vídeo, que aí fica melhor pra gente conhecer mais profundamente como é que foi esse incrível roubo aí em Fortaleza. Porém, galera, o maior roubo de dinheiro e espécie não foi no Banco Central de Fortaleza, apesar de ter saído muito dinheiro lá também. Mas foi em 1987 quando 2 homens entraram no centro de depósitos de Knightsbridge, em Londres, e pediram para alugar um cofre. Lá dentro, numa ação relativamente simples, eles renderam o gerente e os seguranças e levaram o equivalente a 112,9 milhões de dólares, o que hoje daria na casa aí mais ou menos os seus 600 milhões de reais. Bom, galera, há muitos roubos ainda para ser falado, teve muitas histórias que nós deixamos de fora aqui, porque o vídeo tem um tempo limitado, mas se vocês pedirem aí nos comentários, nós voltamos com mais um ranking, com mais aí uma série dos maiores assaltos a bancos, instituições financeiras e aos museus do mundo. Pessoal, não esqueça de deixar o like de vocês, de comentar, de se inscrever no canal, ativar o sininho, para que vocês possam receber aí as notificações e para que vocês possam ajudar o nosso canal também a crescer. Nós estamos lançando 3 vídeos por semana, fazendo o máximo até para tentar aumentar esse número para vocês, para que vocês sempre tenham material para poder consumir e se informar. Então coloque aí, ó, nos comentários que assalto que vocês gostariam que a gente falasse, de quais assuntos vocês gostariam que a gente abordasse no nosso trabalho aqui na Iconografia da História. Eu agradeço muito a participação de vocês, espero que vocês tenham gostado. Tem vários outros vídeos no nosso canal, vale a pena dar uma buscada aí, dar uma explorada. A gente tem vários assuntos dos mais variados tipos, quase todos eles ligados à história. Forte abraço, fui!